Vamos a essa primeira questão. Então, aqui a questão diz o seguinte: expresse W, que é esse vetor que está em vermelho aqui, nos termos dos vetores U, aqui o vetor U e V. Então, eu tenho que escrever W igual a alguma coisa aqui, né, em termos dos vetores U e V. E aqui a gente vai observar que aqui eu tenho os vetores U e V e eles têm o mesmo ponto inicial aqui. E o vetor W, ele está ligando os pontos finais aqui. Então isso daí é uma característica da diferença de vetores. Tá? Então no caso aqui W, ele vai ser igual. Aí a gente observa aqui que ele parte do ponto final de U e vai para o ponto final de V. Então o vetor que parte do ponto final de U e vai para o ponto final de V é o vetor V menos U. Tá? Ele parte do ponto final de U e vai para o ponto final de V. Então aqui nós temos W como V menos U. Então a primeira questão aí está ok, está resolvida. Então vamos para a questão 2 aqui, diz o seguinte: escreva cada combinação de vetores como um único vetor. Então aqui na letra A, nós queremos calcular esse AB mais BC. Então aqui nós queremos calcular AB mais BC. Então a gente observa que aqui está o vetor AB, ele vai do ponto A até o ponto B, e depois o vetor BC. Vamos colocar aqui o BC, então ele vai de B até C. Então aqui nós temos AB e BC. Aí no caso AB mais BC, a gente observa aí, né, pela regra do triângulo, que AB mais BC vai ser igual aqui ao vetor, né, AC. E vai ligar aqui, vai ser o vetor AC. A resposta aqui de AB mais BC vai ser o vetor AC. Vamos para a letra B. Então na letra B é CD mais DA. Vamos colocar novamente aqui a figura aqui, né? Vou colocar aqui CD mais DA. Então vamos colocar aqui os vetores CD. CD ele vai de C até D. Então é esse vetor aqui, tá? Que é o CD. E DA ele vai de D, né? DA aqui ele vai de D até A. Então vamos colocar o DA aqui. Então a gente observa novamente que pela regra do triângulo aqui, CD mais DA vai ser o vetor que vai partir aqui do CD, né, do ponto inicial de CD, e vai até o ponto final de DA. No caso aqui vai do ponto C até o ponto A, tá? A regra do triângulo aí. Então aqui nós vamos ter o vetor, que no caso aqui vai ser o CA. Então aqui vai ser igual ao CA. Então aqui na letra C nós temos BC menos DC. BC menos DC. Vamos colocar novamente a figura aqui. E aí a gente quer calcular aqui a letra C é BC menos DC. Então vamos ver aqui no desenho o que é o BC. Então o BC aqui ele vai de B até C, e depois nós temos o DC. O DC ele vai de D até C aqui no caso. Aqui não dá para a gente aplicar a regra do triângulo, né, porque eles
aqui nós temos os pontos finais coincidindo aqui, né? Agora, se eu fizer uma manipulação aqui, né, aí dá para a gente encontrar esse resultado e aplicar a regra do triângulo. Então aqui dá para a gente escrever o seguinte, ó, BC, vamos transformar isso numa soma, aí mais menos DC. Então aqui nós vamos ter BC, que é esse vetor aqui, e aí eu vou somar aqui com o menos DC. Então esse menos DC, ele vai ser o oposto de DC, ou seja, ele vai ficar no sentido oposto aqui. Então no caso aqui, o sentido dele vai ser de C até D. Tá? E daí dá para a gente transformar, né? Ou seja, vai ser esse menos DC é o CD aqui. Então eu transformo agora numa soma, então a gente vai ter BC mais CD. Aí BC mais CD vai ser igual ao vetor aqui, que vai de B até D. Então vai ser igual ao BD. Vamos ver agora aqui a letra D. Então a letra D é BC mais CD mais DA. Então aqui nessa letra D, nós queremos aqui BC mais CD mais DA. Então vamos colocar aqui o BC. O BC, ele vai de B até C aqui, ele tem esse sentido. Aí depois o CD, aqui vai de C até D. E depois DA, ele vai de D até A. Então aqui a gente observa, olha aqui, BC mais CD mais DA, o vetor resultante da soma desses três vetores, vai ser o vetor BA, né? Que vai de B até A. Tá? Então vai ser esse vetor aqui. Tá? Só a gente lembrar que a questão, por exemplo, das trajetórias, né? Se eu vou de B até C, depois de C até D, e depois o caminho de D até A, é o mesmo resultado que eu caminhar logo de B, né, até A. Tá? Seguindo esse percurso aqui, é a mesma coisa que fazer o percurso de B até A. Então vamos considerar essa figura, e aí a gente pode fazer várias perguntas aí. Por exemplo, vamos perguntar aqui, o vetor A, ele é igual ao vetor W? É uma pergunta aqui. Vamos destacar aqui o vetor A e o vetor W. Então aqui nós temos o vetor A e vamos colocar aqui o vetor W. Está aqui o vetor W, certo? Vamos considerar aqui que estejam verticais e tudo mais, e com o mesmo módulo aqui. Então a gente observa que esses dois vetores, o vetor A e o vetor W, de fato aí, né, eles têm mesmo módulo, né, são duas unidades aqui que a gente está observando, né, são dois lados aqui desses quadrados, tem o mesmo módulo, mesma direção, né, todos os dois estão na vertical aí, e o mesmo sentido. Então a resposta aqui é verdadeira, né, esses dois vetores aí são iguais. Vamos colocar uma outra questão aí. O vetor B, ele é igual a menos o vetor U. Então vamos destacar aqui o vetor B. O vetor B, ele está aqui. E o vetor U, ele está aqui, ó. Vetor U. E aí a gente observa que essa alternativa aí, ela também é verdadeira, porque olha, nós temos o vetor B, o vetor menos U vai ter sentido contrário aqui, né? Então se eu for colocar menos U, ele já vai ficar nesse sentido aqui, né? Então observe que o vetor U,
ele está nesse sentido. O vetor menos u, ele muda o sentido aí, tá? E quando a gente muda o sentido, ele vai ficar igual ao vetor b, ó. Então, de fato, aqui a gente pode, essa alternativa aqui vai ser verdadeira. Vamos considerar aqui, por exemplo, que o lado desses quadrados aqui, ele tenha uma unidade, né? Aqui, cada ladozinho desses quadrados pequenos aqui, ele vale 1, né? Então, aqui é 1, 1, 1, tá? E aí a gente quer saber aqui quanto equivale o módulo, por exemplo, de S. Calcule, né, o módulo do vetor S aí. Então vamos aqui querer saber quanto equivale esse comprimento aqui, ó, tá? Então aqui vai ser 1, né? Aqui 1, aqui esse lado aqui vai ser 1 e aqui também vai ser 1. Ou seja, a gente vai considerar isso aqui, esse V aqui, né, o módulo dele valendo 2 e o módulo de W aqui valendo 2 também. Então eu vou aplicar o teorema de Pitágoras. Eu estou colocando esses lados aqui porque a gente vai colocar o teorema de Pitágoras para calcular o valor do módulo aqui, que é o comprimento do S, né? Então aqui vai ficar o comprimento do S vai ser igual, aplicando aqui ao quadrado, né, teorema de Pitágoras, vamos tirar logo o quadrado aqui, vamos colocar logo a raiz. Então vai ficar raiz, né, quadrada de 2 ao quadrado aqui, mais 2 ao quadrado aqui. Então vai ficar módulo de S, ou a norma, né, de S, vai ficar 2 ao quadrado aqui é 4, então vai ficar 4 mais 4. Então nós vamos ter módulo de S, que vai ser 4 mais 4 vai dar 8, vamos ter módulo raiz de 8 aqui, né? Então a gente já pode calcular o valor aproximado usando a calculadora, né? Ou então a gente pode fatorar esse 8 e colocar um dos fatores para fora aqui, né? Então no caso aqui nós vamos ter raiz aqui, né, de 8. Aí vai dar 2 raiz de 2, né? E isso vai ser aproximadamente 2,80. Vamos colocar 3 casas aqui, 2,83, né? Aproximadamente 2,83. Tá? Aquele 2 raiz de 2 apareceu porque 8 é o que é o 8? É 2 vezes 4. Aí dá para tirar a raiz de 4. Raiz de 4 é 2, ele sai da raiz. E o que fica dentro da raiz é o 2 aqui. Então fica 2 raiz de 2. Fazendo as contas aí, colocando em decimal, dá 2,83. Vamos aqui para uma outra questão. Então aqui nessa quarta a gente vai resolver apenas a letra C, tá? A letra A e B aí fica como exercício. Então determine o vetor A, certo? Eu quero determinar o vetor A com representação dada pelo segmento de reta orientado a B. Aí aqui no caso é para a gente desenhar AB e o equivalente com o início na origem. Então resolver aqui a letra C, nós temos 2 pontos aqui no R3. Então vamos colocar esses 2 pontos aqui no R3. Vamos colocar os eixos aqui do R3, né? E vamos colocar os 2 pontos aí que nós estamos. O ponto A então vai ser o ponto 1, menos 2 e 0, com essas coordenadas aqui. Vamos colocar aqui então o ponto com coordenadas, lembrando que aqui é o X, né, o Y e aqui Z. Então o ponto A ele vai ter coordenadas 1, tá aqui, vamos colocar o 1 aqui, aí menos 2 para Y. Eu vou deslocar um pouco esse eixo Y aqui para colocar o menos 2 aí. Então nós vamos ter aqui para Y menos 2 e 0 para o valor de Z aqui. Então se o Z vale 0,
é porque esse ponto aqui ele vai ficar aqui no plano XY mesmo, né? Então esse aqui vai ser o ponto A. Então aí nós vamos ter o ponto A e agora o ponto B. Vamos colocar o ponto B. Ponto B, vamos colocar aqui, ele vai ter essas coordenadas aqui, 1 para o X aqui, aí menos 2 para o Y, tá? Então aqui já está até colocado aqui 1 e menos 2 para Y, né? Ele vai ter para Z aqui 3, né? Então vamos colocar aqui Z valendo 3. Então 1, 2 e 3 aqui. Então o ponto B ele vai ter essas coordenadas aqui, 1, menos 2 e 3 aqui, tá? Então vamos colocar essa altura aqui, né? No caso aqui 3, que é essa mesma distância aqui, né? Ela vai ficar aqui, tá? Então aí nós vamos ter o ponto B é para desenhar AB. Então o vetor AB ele vai ser o vetor que vai do ponto A até o ponto B. Então vai ser esse vetor aqui, ele vai de A até B. Esse é o vetor AB. E é para desenhar também o equivalente dele com início na origem. Então aqui, esse vetor que está aqui nessa posição, né, a gente destaca aquele para a origem. Destacando ele aqui na origem, ele vai ficar aqui, ó. Então nós temos as duas representações dele com origem nesse ponto A, extremidade em B, e a representação dele aqui, né, que é o equivalente, né, com início na origem e extremidade aqui no ponto 0, 0 e 3 aqui. Então vamos para a questão 5. Vamos resolver apenas a letra F aí no caso. Então aí na letra F, então é o vetor 2i menos 4j mais 7k. Então eu determine o vetor unitário com mesma direção e sentido que o vetor dado. Então eu quero encontrar um vetor com a mesma direção desse vetor, né? Mesmo sentido, mas que ele seja unitário. Na verdade, o que a gente vai calcular aqui é o versor, né? Então aqui no caso eu tenho, vamos chamar isso aqui de vetor V, e o que a gente quer calcular é o versor de V, ou seja, vai ser o vetor V dividido pelo módulo de V. Então esse vetor V aqui, vamos colocar ele com a outra notação, né? Então aqui vai ficar as componentes 2, componente de x aqui, menos 4 e 7 aqui. E o que a gente precisa é calcular o módulo dele também, né? Então aqui vamos calcular o módulo. Então vai ficar módulo de V vai ser igual a raiz quadrada, né, da soma dos quadrados aqui das componentes. Então vai ficar 2 ao quadrado mais menos 4 ao quadrado mais 7 ao quadrado. Então fazendo a conta aqui, então aqui nós vamos ter 2 ao quadrado vai dar 4, né? Vai ficar 4. 4 ao quadrado aqui dá 16. Mais 7 ao quadrado vai dar 49, né? Tá? Então somando aqui nós vamos ter 4 mais 16 dá 20. 20 mais 49 vai dar 69. Então já calculamos o módulo aqui. Agora vamos substituir, ó, o vetor V vai ser esse vetor 2 menos 4 e 7, né? Sobre a norma de V, né? Que no caso é raiz de 69. Então aqui fazendo as contas, na verdade a gente vai fazer uma multiplicação, né?
desse vetor 2 menos 4 e 7 por 1 sobre raiz de 69. Então aqui vai ficar 2, né, sobre raiz de 69. Aí depois menos 4 sobre raiz de 69. E aqui 7 sobre raiz de 69. Então esse vetor aqui, que ele também pode ser escrito nessa forma IJK, a gente pode escrever assim: 2 sobre raiz de 69i mais, aliás, menos aqui vai ficar menos 4 sobre raiz de 69j, né, mais 7 raiz de 69k. Esse vetor ele tem a mesma direção que esse vetor aqui, né, que foi dado, o vetor v, mesmo sentido, só que ele vai ser unitário, né, ele vai ser o versor do vetor v. Então vamos para mais uma questão aqui. Então aqui é dados os pontos A, B e C, determine D tal que DC seja igual a BA. Tá? Então aqui eu não conheço D, né? Então vamos considerar que as componentes dele aqui sejam x e y, né, as coordenadas. Então nós queremos calcular D de tal forma que DC seja igual a BA. Tá? Então lembrando que DC, o que é DC? DC é C, né, menos D. E o que é BA? É A menos B. C eu conheço. O C ele tem essas coordenadas aqui: 2 e menos 1. Agora o D que a gente não sabe. Então vamos colocar x e y aqui. A igual o A, que no caso ele tem coordenadas menos 1 e 3. E o B, que ele tem coordenadas 1 e 0. Então aqui a gente vai fazer a diferença. A gente vai fazer a diferença das componentes correspondentes. Vai ficar 2 menos x, ó, certo? No caso aqui é 2, aí menos x, está aqui 2 menos x, e depois menos 1, né? Menos y, menos 1 menos y, e aqui também a gente vai fazer essas contas, vai ficar menos 1 menos 1, ó, vai ficar menos 2, tá? Menos 1 dá menos 2, e aqui 3 menos 0 que vai dar menos 3, aliás 3. Aí olha, eu tenho uma igualdade agora, né, de dois vetores aí, de dois pontos. Então só a gente igualar as coordenadas correspondentes. Então vai ficar 2 menos x aqui igual a menos 2, certo? A gente resolve, vai ficar, esse menos 2 passa para esse lado 2, né? Então vai ficar 2 mais 2, e esse menos x passa a x. Então o x aí resolve a equação, vai dar 4 aqui, né? Tá? O x é igual a 4. E agora vamos resolver essa outra aqui, ó. Tá? Menos 1 menos y é igual a 3. Então, resolvendo aqui vai ficar menos 1, esse mais 3 passa a menos 3, esse menos y passa a y. Então, daí nós vamos ter que y vai ser igual a menos 4. Tá? Aí, dessa forma, nós vamos encontrar as coordenadas do ponto D, ó, x e y. Né? Tá? Então, D aí, que é igual a x e y, né, com coordenada x e y, vai ser igual, aí aqui no caso o x é 4 e o y é menos 4.
Então vamos colocar aqui a questão 10 da lista de exercícios, mas vamos resolver apenas a letra C. Então aqui na letra C foram dados esses vetores, né? Vamos resolver essa letra aqui, C. E a gente quer determinar o ângulo entre esses vetores. Então só a gente lembrar da expressão aí para a gente calcular o ângulo, né? Nós temos que cosseno de θ, que é o ângulo entre os dois vetores, é igual, vamos chamar de A e B aí, né? Então vai ser o produto escalar de A e B, que vai dar um número, sobre a norma de A, que é um número, né? Vezes a norma de B, que é outro número. No caso aí o θ, se eu quiser colocar ele já de forma isolada, vai ser o arco cosseno, né, dessa expressão aqui. Tá? Então vai ser o arco cosseno aqui dessa expressão. Então é assim que a gente aí coloca parênteses aqui, é claro, né? É assim que a gente calcula aí o ângulo entre os dois vetores. Então vamos aqui para a letra C. Então aqui esses vetores eles estão no R3, né? IJK. Vamos colocar o vetor A nessa notação aqui. Aqui a componente de x é 1, a componente do J, né, que é o Y, vai ser 1 também. E aqui o K, a componente do K ele foi dado aqui, que é 2. Tá? Então é 1, 1, 2 aqui. O vetor B, a componente do I, observe que não foi dado aqui, né? Não aparece, mas é 0, né? Fica 0i mais 2j menos 3k. Então 2 componente do y aqui e menos 3 componente do k. Vamos primeiramente calcular, a gente vai precisar do produto escalar. Então A escalar B vai ser igual aqui a esse produto que a gente vai fazer. Então aqui fazendo as contas vai ficar 1 vezes 0, que vai dar 0, né? Depois 1 vezes 2 aqui, vai dar 2. E 2 vezes menos 3, que vai dar menos 6, né? Então fazendo a conta vai ficar menos 6 mais 2 vai dar menos 4. Vamos precisar também das normas. Então norma de A, então vai ficar raiz, aqui vai ficar 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Agora vamos fazer essa conta aí, vai dar igual, aqui vai dar 1 mais 1 mais 4 aqui, né? Então vai dar 6. Calcular agora a norma de B, que a gente vai precisar também. Então vai ficar raiz 0 ao quadrado, aqui já em relação ao vetor B, 2 ao quadrado, mais menos 3 ao quadrado aqui. Então vai ficar 4 mais 9 vai dar 13. Vai ficar a raiz de 13. Então a gente já tem agora tudo, né? Vamos substituir aqui, vai ficar θ igual, deixa eu colocar mais embaixo aqui, θ igual, olha, o produto escalar, aqui a gente fez a conta e deu menos 4, então vai ficar menos 4. Agora, aliás, vamos colocar arco cosseno aqui, né? Então menos 4, norma de A, tá aqui, deu raiz de 6, norma de B, que deu raiz de 13, certo? Então a gente tem que fazer essa conta agora aqui. Vamos ter então θ igual a arco cosseno, e aqui vai ficar menos 4
Olha, raiz de 6 vezes raiz de 13, só a gente fazer a conta aqui, né? Vai ficar raiz de 6 vezes 13, né? Aí fazendo a conta aqui vai dar 78, né? Agora a gente vai para a calculadora e usa o cosseno menos 1, que é a mesma coisa que a cosseno aqui. Então vamos para a calculadora. Vamos zerar aqui. Vamos verificar primeiramente como a gente vai querer a nossa resposta, se é em grau, radiano. Tá, vamos colocar a resposta em grau aí. No caso aí vai ser a opção 3 aqui nessa calculadora, né? Depende da calculadora que vocês estiverem usando. Então aqui vai ficar a cosseno menos 1. Então aqui fica essa segunda função em cima do cosseno aqui. Então vai ficar shift aqui, cosseno menos 1. Aí aqui a gente coloca menos 4 dividido, né, por raiz quadrada de 78. E aí a gente fecha o parênteses, aí vai dar igual a esse valor aí, que é 116. Vamos usar duas casas decimais, vírgula 93 aí, tá? Então θ vai ser igual a 116,93 graus aí. Se eu quero o resultado em radiano, aí eu coloco lá a calculadora no modo radiano e resolvo novamente. Certo? Vamos para essa próxima questão aqui, que vai ser a questão 12. Então a questão 12 diz o seguinte: determine A e B de modo que os vetores U e V sejam paralelos. Então aqui a gente quer determinar o valor do A, o valor do B, de tal forma que esses dois vetores aí, U e V, eles sejam paralelos. Então a gente viu o seguinte, que para dois vetores serem, né, paralelos, nós temos que ter as razões, né, das componentes correspondentes todas iguais, tá? Então 4 aqui, componente do x sobre 6, né, a razão entre 4 e 6 tem que ser igual à razão entre a componente do y, no caso aqui é 1 e a. Então 4 sobre 6 tem que ser igual a 1 sobre a, que tem que ser igual a menos 3 aqui, né, sobre b. E aí a gente tem que resolver, né, para achar aqui essa equação, né, para achar o valor de A e B. Tá? Então, para achar o valor do A, vamos usar essa equação aqui inicial, 4 sobre 6 é igual a 1 sobre A. Então basta, para resolver isso aqui, basta multiplicar em cruz, vai ficar 4A, 4 vezes A dá 4A, 6 vezes 1 dá 6. Então aí nós temos que A vai ser igual a 6 quartos, né? Tá? 6 dividido para 4. Se quiser pode colocar em decimal 1,5 aqui, tá? Agora, para achar o valor do B, como nós temos todas essas razões iguais, eu posso igualar aqui 4 sobre 6, né? Aí eu igualo aqui com menos 3 a menos 3 sobre B. Aí aqui a gente também multiplica em cruz, vai ficar 4 vezes B, vai dar 4B. E aqui vai dar 6 vezes menos 3 dá menos 18. Então B vai ser menos 18 dividido para 4. Dá para a gente simplificar aí por 2, né? Então B vai ficar menos 9 sobre 2. Que aí, se quiser, pode colocar em decimal também, né? 4,5. Então aí nós vamos ter o valor de A e o valor de B.
Então essa próxima questão aqui, que é a 16, é dados os pontos A e B, calcular a distância D, né, que eu chamou de D aqui, entre A e B. Tá? Então eu tenho dois pontos aí no R3, dois pontos no espaço, e eu quero calcular a distância entre esses dois pontos. Qual vai ser a estratégia aqui? Primeiramente a gente calcula o vetor AB, né, o vetor que vai do ponto A ao ponto B. O vetor AB é o que é B menos A. Tá? Então o vetor AB vai ser igual o B, que é 3, 0 e 7 aqui de componente, e o ponto A, que no caso é 2, 3 e 5. Vamos fazer essas contas. Aqui vai ficar 3 menos 2 vai dar 1, 0 menos 3 vai dar menos 3, e 7 menos 5 vai dar 2. Então esse aqui vai ser o vetor AB. O que é que eu quero calcular? A distância entre A e B, né? A distância entre A e B. A distância entre A e B é a norma desse vetor AB. É o módulo, comprimento aí. Vai ser dado pela norma. Então aí nós vamos ter essa distância D aí, né, que eu chamei de D, como sendo a norma de AB. Ou seja, vai ser aplicando aqui na fórmula da norma, né? Então vai ficar 1 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então aqui vai ficar 1 mais 9 mais 4. Vai ficar a raiz de 13. Aliás, revendo aqui as contas, né, dá 1 mais 9 vai dar 10, 10 mais 4, né, vai dar 14 aqui, né? Então aqui dá raiz de 14, não raiz de 13. Então vamos para a próxima aqui, que é a 11. Vamos resolver alguns itens aí. Então nessa questão diz o seguinte: determine se os vetores dados são ortogonais, paralelos ou nenhum dos dois. Vamos resolver a letra A. E a letra A, a gente tem o vetor A. Eu vou usar sem a setinha em cima aqui, como se fosse negrito aqui, né? Então vai ficar, o vetor A é 2 e menos 4, e o vetor B aqui é menos 1 e 2. Então a gente vai verificar se eles são ortogonais. Aí como é que a gente verifica se eles são ortogonais? A gente faz o produto escalar, né, de A com B, ou seja, a gente vai fazer aqui o produto de 2 e menos 4 e menos 1 e 2, produto escalar. Então, se o resultado for 0, eles são ortogonais, e aí a gente já descarta as outras possibilidades, né? Se for diferente de 0, a gente verifica se eles são paralelos. Então aqui vai ficar 2 vezes menos 1, dá menos 2 aqui, né, essa conta. Aí mais menos 4 vezes 2, que vai dar menos 8. Então aí não dá 0, né, vai ficar menos 2 menos 8, vai dar menos 10, é diferente de 0. Então aí no caso a gente descarta a possibilidade de eles serem ortogonais. Vamos verificar a questão deles serem paralelos. Então, para eles serem paralelos, a razão entre as componentes aqui, né, no caso aqui 2 sobre menos 1, tem que ser igual, né, a menos 4 sobre 2, tá? Então essas duas razões aqui tem que ser iguais aqui, né? E de fato aqui, ó, fazendo a conta aqui, 2 dividido por menos 1 dá menos 2, né? Menos 4 dividido por 2 dá menos 2 também. Então eles são iguais aqui, essas duas razões são iguais,
né? Então a nossa resposta aqui na letra A é que A e B eles são paralelos, tá? A e B são paralelos. Vamos ver a letra B. É o vetor A, colocar ele aqui, é 2 e menos 4, e o vetor B é 4 e 2. Então vamos verificar se eles são ortogonais. Então a gente faz o produto escalar. Vai ficar 2 menos 4 e aqui escalar com 4 e 2. Então fazendo as contas aqui vai dar 2 vezes 4 vai dar 8, aí mais, e aqui menos 4 vezes 2 dá menos 8. Então 8 menos, aqui vai ficar 8 menos 8 vai dar 0. Então se o produto escalar dá 0, é porque os vetores, no caso A e B, né, eles vão ser ortogonais. E aí é claro que as outras opções aqui elas estão descartadas. Vamos fazer a letra C, que aqui faltou um parêntese, né? Então aqui nós temos na letra C o vetor A, que ele tem componentes 2, 8 e menos 3, e o vetor B, que ele tem componentes menos 1, 2 e 5. Então aqui resolver essa letra C. Então primeiramente vamos fazer aí o produto escalar, né? A escalar B. Então aqui vamos ter 2, 8 e menos 3, e aqui menos 1, 2 e 5. Então ele vai ser igual, 2 vezes menos 1 dá menos 2, 8 vezes 2 dá 16, e menos 3 vezes 5 vai dar menos 15. Então fazendo a conta aqui vai dar menos 2 mais 16 dá 14, 14 menos 15 vai dar menos 1, diferente de 0. Então a gente descarta a questão deles serem ortogonais, tá? Não são ortogonais. Vamos agora verificar se eles são paralelos. Aí a gente faz a razão entre as componentes, né? Então vai ficar 2 sobre menos 1, e no caso aí vai dar, vamos fazer logo a conta aqui, vai dar menos 2, né? Vamos fazer agora 8 dividido por 2, que no caso aqui vai dar 4. Então aqui a gente já descarta, né? A gente já descarta a possibilidade deles serem paralelos, porque já deu diferente aqui. Aqui a gente já teve que 2 sobre menos 1, que dá menos 2, né? É diferente de 8 dividido por 2, né? Que deu 4. Não são paralelos e não são ortogonais. Então no caso aqui não são nem paralelos nem ortogonais, nenhum dos dois, né? Então a resposta aqui na letra C, né, a opção é nenhum dos dois.